Vou falar com você esta noite sobre crença, especificamente o problema da crença religiosa. Nosso mundo foi balcanizado em comunidades morais separadas. Temos cristãos contra muçulmanos contra judeus. A maioria das pessoas neste planeta no momento organiza suas vidas em torno da proposição inicial de que Deus escreveu um de seus livros. Temos muitos desses livros em mãos. Eles fazem afirmações realmente incompatíveis sobre a natureza deste universo e sobre a disposição de certos imóveis no Oriente Médio. Temos o casamento de crenças literalmente do primeiro século ou anteriores, literalmente filosofia da Idade do Ferro com tecnologia destrutiva do século XXI. Este rosto honesto deveria parecer insustentável para nós. Eu quero retomar a noção de psicopatia, pois agora me parece ainda mais relevante do que eu pensava. Então essa ideia de que a moralidade vem meramente da mera emissão de uma autoridade competente. Uma das características da psicopatia é a incapacidade de distinguir verdadeiros preceitos morais que se relacionam com o bem-estar das pessoas e coisas que simplesmente emanam de uma autoridade competente. Então, se você perguntar a crianças sentadas em uma sala de aula, é certo beber um refrigerante na aula se o professor der permissão? A maioria deles dirá que sim. Se você perguntar a eles, é certo socar seu colega no rosto se o professor der permissão? Eles reconhecem imediatamente a distinção entre uma infração moral e uma simples regra convencional. E isso são crianças muito pequenas. Crianças em risco de psicopatia não reconhecem as regras, apenas as veem como impostas por uma autoridade. Então, se um professor diz que você pode socar uma criança no rosto, você pode socar uma criança no rosto. Isso é, novamente, não estou acusando pessoas religiosas em geral de serem psicopatas, mas há um núcleo psicopático nesta visão de mundo moral. Esta teoria do comando divino que o Dr. Craig está defendendo sugere que se Deus apenas lhe diz para sacrificar seu primogênito, é bom fazê-lo. É daí que vem a bondade. E assim temos pessoas acordando em parques de trailers por toda a América, sofrendo algum tipo de doença mental que as desestabilizou e as tornou vulneráveis a essa forma de pensar. E existem pessoas que matam seus filhos pensando que são Abraão, que simplesmente não foi interrompido por um anjo. E isso é o tipo de moralidade que você obtém da teoria do comando divino, que novamente não oferece nenhuma réplica ao jihadista. Além de desculpe, mas você acontece de ter o Deus errado. Primeiramente, a moderação religiosa é melhor que o fundamentalismo, sem dúvida. Os religiosos moderados não colidem aviões contra prédios. É positivo que os religiosos moderados não baseiem suas vidas em profecias apocalípticas. Mas a moderação religiosa tem alguns problemas reais. O primeiro é que ela dá cobertura ao fundamentalismo. Porque os moderados religiosos tornaram tabu criticar a fé. Eles querem que a fé seja respeitada. Eles querem que todo o projeto de ser religioso, de ser identificado como cristão, muçulmano, judeu, seja respeitado. Que é impossível questionar este projeto básico, a viabilidade ética de criar uma criança para acreditar que ela é cristã em oposição a qualquer outra coisa. E sob o manto deste respeito, agora estamos impotentes para dizer as coisas muito duras e necessárias sobre o extremismo religioso que precisamos dizer, porque é tabu. Você precisa respeitar a fé. A moderação religiosa nos impede de perceber as diferenças entre nossas crenças. É tabu notar que todas as nossas religiões não estão ensinando a mesma coisa. Elas não são igualmente sábias, e mesmo quando ensinam o mesmo, não o fazem com a mesma qualidade. Onde estão os suicidas budistas tibetanos?
Se você acha por um momento que o tipo de violência que vemos no mundo muçulmano nasce da ocupação israelense e nossas desventuras no Iraque, deveríamos ver suicidas budistas tibetanos. Os tibetanos sofreram uma ocupação tão brutal e muito mais cínica do que qualquer uma que nós, os britânicos ou os israelenses, impusemos ao mundo muçulmano. Algo como 1.200.000 tibetanos morreram desde a ocupação chinesa. Onde estão as multidões de tibetanos nas ruas pedindo a morte de não combatentes chineses? Onde estão os tibetanos se explodindo em ônibus chineses, em casamentos, em meio a multidões de crianças, em frente aos escritórios da Cruz Vermelha e da Organização das Nações Unidas? Isso não está acontecendo. Não é provável que aconteça. Não é que você não possa possivelmente formar um culto da morte a partir dos princípios do budismo tibetano. O budismo Zen influenciou parcialmente a visão de mundo dos pilotos kamikaze durante a Segunda Guerra Mundial. Mas você teria que trabalhar muito para distorcer os princípios fundamentais do budismo para esse tipo de orgia de violência. Você não precisa trabalhar tão duro como um muçulmano. Seria impossível como um Jain, uma religião da Índia com cerca de 10 milhões de seguidores. O cerne da religião deles é a não-violência. Não importa o quão perturbado você fique pela sua doutrina como um Jain, você se tornará cada vez menos violento. Quer dizer, os Jains realmente religiosos cobrem suas bocas com pano de queijo para não inalarem um inseto. De maneira alguma, você pode argumentar que o princípio central do Islã é a não-violência. É tabu notar isso, e é especialmente tabu entre os moderados religiosos. Nossos semideuses religiosos, como Franklin Graham, notarão isso e poderão se levantar para dizer que o Islã é uma religião maligna. Eles notarão as diferenças entre as religiões. Todos os outros têm a religião errada. Mas os moderados religiosos tornaram isso tabu. Comecemos questionando a afirmação de que qualquer uma de nossas religiões é verdadeira. Existem pelo menos 2 problemas em seguir esse caminho. Como Bertrand Russell apontou há um século, todas essas afirmações não podem ser simultaneamente verdadeiras. Mesmo que soubéssemos que uma de nossas religiões era perfeitamente verdadeira, que este era o teste de múltipla escolha de Deus: A. Judaísmo, B. Cristianismo, C. Islã. Mesmo que soubéssemos que uma era perfeita, dada a profusão desconcertante de doutrinas em oferta e dada a sua incompatibilidade mútua, todo crente deveria esperar a condenação puramente como uma questão de probabilidade. Agora parece-me que isso deveria fazer as pessoas religiosas hesitarem quando defendem suas certezas. Nunca faz, mas deveria. Mas o problema mais profundo ao argumentar pela verdade de qualquer religião é que a evidência para as nossas religiões é inexistente ou terrível. E isso engloba todas as reivindicações sobre a existência de um Deus pessoal, a origem divina de certos livros, o nascimento virginal de certas pessoas, a veracidade de antigos milagres. Quer dizer, isso é. Tome o cristianismo como exemplo. O cristianismo é fundamentado na afirmação de que o relato do Evangelho sobre os milagres de Jesus é verdadeiro. Alguns cristãos podem querer se resguardar, mas a maioria aceita, em geral, alguns desses milagres como verdadeiros, sendo a ressurreição aparentemente o mais importante. O problema é que a única evidência de que esses milagres ocorreram são os evangelhos. Não há descrição extra-bíblica desses eventos. É consenso que os evangelhos foram escritos décadas após os eventos relatados, sendo os primeiros registros. O problema é que, mesmo se a evidência fosse muito melhor do que isso, mesmo que tivéssemos centenas de relatos de testemunhas oculares contemporâneas desses milagres, isso ainda não seria evidência suficiente para confirmar as afirmações do cristianismo. Por que não? Bem,
O problema é que no século XXI, relatos de milagres ainda são bastante comuns. Eu conheci literalmente centenas de homens e mulheres ocidentais educados que acreditam que seu guru hindu ou budista favorito tem poderes mágicos. Os relatos de milagres são bastante atuais. Existem iogues e místicos hindus que supostamente andam sobre a água, ressuscitam os mortos, voam sem a ajuda da tecnologia, leem mentes e preveem o futuro. Você pega alguém como Satya Sai Baba, o guru do sul da Índia. Todos esses milagres são atribuídos a ele. Ele até afirma ter nascido de uma virgem, o que, a propósito, não é uma reivindicação tão rara na história da religião ou na história em geral. Disse que Gengis Khan e Alexandre, o Grande, nasceram de virgens. A partenogênese não garante que você vai virar a outra face, aparentemente. Então, considere isso. Satya Sai Baba tem esses milagres atribuídos a ele por literalmente milhares e milhares de testemunhas oculares vivas. Ele não é o David Koresh do hinduísmo. Seus devotos fizeram uma festa de aniversário para ele há alguns anos e 1 milhão de pessoas apareceram. Milhões de pessoas acreditam que ele é um Deus vivo. Agora, considere, como se fosse a primeira vez, a reivindicação fundamental do cristianismo. A alegação é que histórias de milagres do tipo que cercam uma pessoa como Satya Sai Baba hoje e que não são convincentes para ninguém, além de seus devotos, de repente se tornam especialmente críveis se você as coloca no contexto religioso pré-científico do primeiro século do Império Romano, décadas após sua suposta ocorrência. Os milagres de Satya Sai Baba nem sequer merecem 1 hora no Discovery Channel. E ainda assim, coloque esses milagres em um texto antigo e metade das pessoas neste planeta acha legítimo organizar suas vidas em torno deles. Alguém mais vê um problema nisso? Ou pegue outra crença que realmente deveria ser. Isso deveria ser apenas uma curiosidade para nós, até você ver suas consequências no mundo. A ideia católica de que o uso de preservativos é de alguma forma imoral. Isso é ideia genuinamente absurda. Posso assegurar-lhe que os poderes do cérebro humano são insuficientes para fornecer um bom argumento para isso. Mapeie isso para a África subsaariana, onde literalmente milhões, algo como 3,5 milhões, 4 milhões de pessoas morrem a cada ano devido à propagação da síndrome da imunodeficiência adquirida. E o que você tem lá são ministros católicos, literalmente pregando o pecado do uso de preservativos em aldeias, onde a única informação sobre o uso de preservativos é a representação do ministério. Muitas pessoas e governos promovem o uso de preservativos para prevenir a síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso é uma questão de grande preocupação para nós na Igreja. Os bispos consideram a promoção generalizada e indiscriminada de preservativos como uma arma imoral e equivocada em nossa batalha contra o vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência adquirida. Parece-me que o tempo para respeitar crenças desse tipo já passou há muito tempo. Isso é uma estupidez genocida. Realmente negligência criminosa de um tipo que não toleraríamos em nenhuma outra instituição. No entanto, o Vaticano não pode ser criticado na medida em que deveria, porque é o Vaticano, e existe um tabu predominante em torno da crítica à fé religiosa. Todos nós assimilamos a ideia de que devemos respeitar as crenças religiosas de outras pessoas. Seu vizinho tem o direito de acreditar no que quiser sobre Deus e a estrutura moral deste universo. Ele tem o direito de acreditar no que quiser sobre o que acontece após a morte. E você deve respeitar essas crenças simplesmente porque ele acredita nelas. Onde mais em nosso discurso seguimos essas regras? Quando foi a última vez que alguém nesta sala
foi advertido para respeitar as crenças de outra pessoa sobre história, geografia, engenharia ou medicina. Nós não respeitamos as crenças das pessoas. Nós avaliamos seus motivos. Se meus motivos forem convincentes, você acreditará no que eu acredito. Isso é ser um ser humano racional. Os motivos são contagiosos. Se eu subisse neste palco e dissesse que o Holocausto nunca aconteceu, você não teria nenhuma obrigação de respeitar minhas crenças. Não respeitamos as crenças daqueles que pensam que Elvis ainda está vivo e fazem peregrinações loucas para Graceland. Essas pessoas não são convidadas para nossos conselhos de administração. Elas não se tornam reitoras universitárias. Ou seja, tudo está ótimo. Mas, quando o assunto muda para Deus, todas as apostas são anuladas. O céu é o limite, pode ter certeza. Com zero evidências e... respeitado por isso. É tabu para... direcionar a conversa para a crítica de suas crenças.